Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar aí mais uma aula, tá? Que é a aula 4, falando sobre a globalização e o meio ambiente, tá? Então, vou mostrar para vocês, né, que o meio ambiente também ele sofreu, né, as consequências aí, os impactos com a globalização também. Compreender não é só importante só preocupar com o presente, mas sim o futuro da humanidade, né? Então, no meio ambiente nós vamos encontrar os recursos naturais, que é tudo aquilo que faz parte da natureza, o ar, a água, a vegetação, o solo, e assim por diante. E neles nós vamos encontrar aí os recursos naturais renováveis e não renováveis, tá? Os renováveis são aqueles que sempre renovam, né? E os não renováveis é aqueles que não renovam, como petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear. E tem outro problema também que nos recursos renováveis, né? Que a gente, por exemplo, usam a água, né? A gente pode combater o desperdício, ela pode ser renovada na natureza, mas temos que ter o cuidado de também não contaminá-la, né? Porque se contaminá-la ela aí é difícil de recuperação, tá? A mesma coisa é com a vegetação, tá? Às vezes você vai lá, planta, mas às vezes não é suficiente repor aquela que foi retirada, tá? Diante disso, pessoal, quando que começou esses impactos ambientais, né? Foi desde a Revolução Industrial, que aí veio o consumismo e a degradação. Durante a Revolução Industrial, né, que veio o início da industrialização, e vendo o início da industrialização, veio o quê? O processo da urbanização, tá? Esse processo da urbanização, da industrialização, elas trouxe aí um grande impacto ambientais, porque eles tiveram que desmatar, né, para poder construir cidades, para poder rodovias e assim por diante, né, foi aumentando. E diante disso, foi aumentando o processo da urbanização, vai aumentar o que? O processo do consumismo. E aí, com a origem da modernização já no século XX, o que acontece? Né? Veio aí a produção dos eletrodomésticos, né? Dos eletrônicos, né? Diante dos avanços tecnológicos, fizeram que a população ela se consumisse mais. E nós sabemos, quanto mais você consome, mais nós vamos utilizar ali do meio ambiente, né? Que é uma grande preocupação hoje aí dos ambientalistas, tá? E nisso daí, né, veio essa consequência aí do desmatamento, aterramento, surgiu o que? A crise ambiental. É o que nós vamos estar tratando mais na frente, que é o aquecimento ambiental, né, que eles falam que é o aquecimento global, poluição das águas, poluição do ar e a perda da biodiversidade, tá? Vamos lá. Pessoal, esse aqui que eu vou passar para vocês é falando sobre o documentário sobre a Ilha das Flores. Acontece no Brasil, tá? No Rio Grande do Sul, à beira do rio Guaíra, tá? Lá onde todas as indústrias, né, a população, jogam o lixo urbano à beira desse rio, né, perto desse rio. E aí o filme, ele mostra, tá, pessoal, o absurdo, problema, a inclusão social, a pobreza, tá, e o lixo da sociedade moderna. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão assistir esse filme e vão... É um filme, assim, documentário de que 13 minutos, mais ou menos, e faz um breve comentário sobre ele no caderno de vocês. Eu vou mandar o link, tá, do filme para vocês, tá ok? É bem interessante, tá? Ele. E também, diante desses surgimentos, né, surgiu aí chamados problemas ambientais do mundo. E os Estados Unidos e China são grandes causadores dos danos ambientais. Nós estamos vendo aí os dois presidentes, porque são os países mais industrializados, tá?
agora, os Estados Unidos primeira potência e a China segunda, né? Quem causou a maioria desses impactos ambientais, pessoal, foram os países ricos. Naquela época da Revolução Industrial, que foi a Inglaterra, a Alemanha, primeiro surgiu no norte, né? Os países do norte que veio esse desenvolvimento causando aí os impactos ambientais e atualmente está sendo aí Estados Unidos e a China. A China é um país emergente, né? Os Estados Unidos é um país o quê? Desenvolvido. Esse mapa que eu botei aqui é sobre a migração do mundo, mas eu coloquei só para mostrar para vocês a localização dos países, desses países. A China está aqui, tá? E os Estados Unidos está aqui, tá ok? Quais são esses problemas urbanos que nós temos? Nós temos a poluição do ar, que é muito grande. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né? Quem já foi em São Paulo, quando chega lá, percebe isso. A carência verde que eles falam é a carência de árvores na cidade, nas praças, né? Vamos dar um exemplo da nossa cidade. Antigamente, a nossa cidade tinha muita árvore nas ruas, né? Nas avenidas e tudo, nas praças, né? E hoje em dia, e atualmente, a gente não tem visto muito isso. A poluição do solo, né? O mau uso do solo, principalmente na zona rural, tá? Se você usar ele de uma forma inadequada, com certeza vai trazer formato de erosão. As enchentes, né? Isso acontece muito quando chove. A poluição das águas, né? Que as pessoas jogam lixo na beira dos rios e tudo, esgoto e cai nos rios. Lixões, tá? A poluição visual, que são grandes números de propaganda, isso é proibido, tá? E a poluição sonora são os barulhos dos carros. Isso acontece muito nas cidades grandes. Vou dar um exemplo, quando a gente pega um horário de pico aqui em Formosa, você vê, né, um barulho assim, insuportável. Imagina uma cidade grande como São Paulo, Brasília, Goiânia, tá? Aqui tem umas imagens mostrando, pessoal, aqui é a poluição dos rios, aqui é o lixão, aqui é a poluição do ar, aqui é a poluição sonora, aqui é a poluição visual, aqui nós estamos mostrando, né, a cidade à beira dos rios, que jogam lixo aqui nos rios, tá? A poluição rural, ela acontece através do desmatamento da vegetação original, né, a prática de monoculturas inadequada, que não utiliza o solo de uma maneira, né, que você tem que saber como você vai plantar ali para não estragar o solo, tá? Utilização de insumos agrícolas, né, o uso de agrotóxicos muito com maior quantidade, causa também, e assoreamento e a poluição dos rios, porque muitas das vezes eles jogam veneno nas lavouras, vocês estão vendo aqui estão jogando de trator, geralmente eles jogam, né, até meio de helicóptero. E aqui eles vão, bate quando chove, vai para onde? Vai para os rios também. Pessoal, devido a essa poluição que acontece, né, vem uma grande preocupação aí no mundo, né, porque a camada de ozônio, tá, ao redor da Terra, ela fica localizada na estratosfera, tá, e ela que protege aí os seres vivos, né, dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, tá, e esses raios ultravioletas são nocivos. Então, vocês podem olhar aqui, ó, a camada de ozônio tá aqui, tá vendo aqui ela, esse branquinho aqui é a camada de ozônio, e aqui é a Terra. Se tem muita poluição, o que acontece? Vai furar essa camada de ozônio, que causa o quê? Elevação de temperatura na Terra, né? Que se não fosse essa camada de ozônio, nós não aguentava ficar aqui na superfície terrestre, entendeu? Aí, na Terra, então por isso é grande e causa o efeito estufa, pessoal, que causa tudo isso aí, né? O buraco na camada de ozônio, né? Os países industrializados e que são os ricos países emergentes que também são industrializados, são os maiores causadores de efeito de estufa. Eu estou mostrando aqui para vocês, né? As consequências da intensificação do efeito estufa, pessoal, é o que? É aquecimento global,
elevação do nível do mar, né? As águas vão aumentando porque vão derretendo as calotas de gelo, a ocorrência de incêndio nas florestas. Às vezes você acha que é a pessoa que coloca fogo e não é. Quem coloca ali, se tiver um caco de vidro e tiver muito quente esse caco de vidro, ele causa incêndio, tá? E vem os problemas de saúde, né? Com tanta poluição, com tanto a temperatura, você acaba, né, passando mal, problema respiratório em relação a isso. Lembrando vocês que tem uma cidade na China que ela é tão poluída que, né, as pessoas elas saem já de máscara. Então a questão de usar máscara só hoje por causa do coronavírus, mas também algumas cidades já usam lá na China, tá, máscaras para sair por causa devido a grande o processo de poluição, tá? Vamos aí. Depois nós vamos estar falando sobre a consciência ambiental. O que eles querem que nós tenhamos? Essa consciência de preservar o meio ambiente. Porque, gente, vamos embora pensar. Se agora está assim, imagine daqui uns anos. Né? Aqui tem umas imagens, o pessoal catando os lixos, né? Aqui tem uns plantando, aqui vem mostrando, né, a reciclagem, que é uns que veio agora para poder ajudar no desenvolvimento sustentável, além de, né, trazer renda também, né, que as pessoas catam latinha, catam lixo, aqueles que é reciclável, as pessoas vendem e eles ganham por isso, tá? É um meio de você ter uma consciência ambiental, né? Quando você sai na rua, você não pode jogar papel na rua, né? Porque aquele papel, quando chove, vai para a rede de esgoto e aí entope e causa as enchentes, né? Então, nós que temos que ter essa consciência de preservar, de cuidar do que é nosso, né? Por isso que a gente, às vezes, na sala de aula briga, não pode jogar lixo no chão, não pode jogar lixo na escola. É uma conscientização que a gente faz sobre isso. E você tem que ser aplicado isso. Quando você sai numa praça, você sai na rua ou outro lugar qualquer, não deve se jogar lixo, tá? Nem diante disso aí, pessoal, houve várias conferências, né, de tratados para tratar da questão do meio ambiente. Como eu falei para vocês, esses impactos ambientais já vêm desde a Revolução Industrial, tá? A primeira conferência foi em Estocolmo, que foi na Suécia, tá? Que aconteceu em 1972, e ela foi aí organizada, foi o primeiro evento, tá? Para discutir de que maneira global sobre as questões ambientais. Olha só, a Revolução Industrial foi lá no século XVIII, eles veio discutir em 72, tá, sobre essas consequências. Se tivesse feito isso antes, às vezes o mundo não estaria dessa forma, né? Depois veio a ECO 92, olha só, pessoal, isso foi em 72. Depois de 20 anos, eles fizeram a segunda conferência, que foi aqui no Rio de Janeiro. Essa girar em torno, qual era que eles falaram sobre os problemas ambientais e possível desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade, a conservação e também a manutenção do meio ambiente, tá? Em relação a isso. Olha só, para vocês terem noção, nesses 20 anos, quantos impactos ambientais aconteceram? Tá? Então, a ONU, né, que foi que criou todas essas conferências, né, ela tinha que ter pensado. Durante 72 teve a primeira, 92 por outro, então nesses 20 anos, né, houve vários impactos ambientais. Então, significa que não estava muito preocupado, não, né? Dessa aqui, eu vou passar uma atividade para vocês que fala, pesquise e leiam sobre os princípios básicos do desenvolvimento sustentável. São 27 princípios básicos. Eu quero que vocês pesquisem e façam no caderno de vocês, tá ok? Vamos lá. Aí nós tivemos o protocolo de Kyoto, né? Que foi feito no Japão, tá? Foi outra conferência que fala sobre a mudança do clima, a redução de emissões para os países desenvolvidos. Todos os países tinham que lançar, principalmente os países ricos, Alemanha, Inglaterra, Japão, né, Estados Unidos, o Brasil também entrou nessa também,
tá? Porque o Brasil é um país subdesenvolvido, mas industrializado, tá? Que eles tinham que definir meta de redução de emissão de efeito estufa, diminuir a poluição. Foi aonde que eles criaram ali o desenvolvimento sustentável. Todas as empresas hoje, eles têm um projeto voltado para o meio ambiente, para a conservação do meio ambiente, tá? Todos eles têm uma área reservada para isso. É um acordo, né, que eles fizeram na época. Os Estados Unidos não quis, né, porque ia atrapalhar ele, não sei o quê e tudo. Todos eles tinham que diminuir mais ou menos 5% de emissão de gases. E o Brasil acabou aderindo também o protocolo de Kyoto, né, que tinha aí o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa, consequentemente aquecimento global. Chegando em 2012, né, o protocolo de Kyoto ele foi expirou, tá? Ele expirou. Nessa parte aqui, pessoal, foi uma briga porque a China e a Índia, por ser país pobre, eles não entravam nesse protocolo para reduzir, sabe? Os Estados Unidos, né, e o Japão, eles apelaram, lógico, mas se eles tinham que fazer um projeto para reduzir a emissão de gás, então a China e a Índia também eram países industrializados, eles também tinham que fazer, tá? Em relação a isso. Então aí o protocolo de Kyoto ele expirou em 2012, surgindo aí, né, o Acordo de Paris, que nós vamos falar mais na frente. Diante desse aqui, gente, nós tivemos outras conferências, o Rio+10, que foi organizado na África do Sul, que aconteceu em 2002, tá? Lá era para discutir também sobre as questões ambientais, e o objetivo era a erradicação da pobreza, o uso da água, manejo dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Aí eles pararam, que não adiantava só a questão de combater o desmatamento, a emissão de gases de estufa, eles tinham que trabalhar ali a questão da erradicação da pobreza, tá? O uso da água, evitar o desperdício de água, né? Como a gente vem falando sempre, o manejo dos recursos naturais, se vai usar, tem que replantar de novo, né? A questão do desenvolvimento sustentável. Foi discutido, aí chamado Rio+10. Em 2012, olha só, depois de 10 anos, ocorrendo entre os dias 13 e 12 de junho, na cidade de Rio de Janeiro, os principais temas foi gente chamado desenvolvimento sustentável, economia verde, inclusão social e a pobreza. Era para acabar com isso daí, tá? E recentemente, né, de acordo com o Acordo de Paris também, que nós vamos estar vendo agora, eles vêm aí batendo na tecla agora sobre o consumismo. Você consumir só o que precisa, né? Que muitas das vezes a gente consome coisas que compramos coisas que não vamos usar. E quanto mais a gente compra coisas, né? Só não, aí vai e causar impacto no meio ambiente. Então agora eles vêm defendendo a ideia de diminuir o consumismo, tá? Comprar menos, comprar só o necessário. Surgiu o Acordo de Paris, que foi, né, que aconteceu com entre 195 países, né, com o objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global. Aconteceu em 2015, isso aconteceu em Paris. O objetivo era fortalecer, né, a resposta global e as ameaças das mudanças climáticas. Vocês podem observar, né, que cada dia os dias estão se tornando mais quentes, a gente não consegue entender mais a situação do clima, tá? Ele foi aprovado, tá? A maioria dos países, né, comprometer a reduzir aí a emissão do gás de efeito de estufa, tá? Menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2017, Trump tirou ele do Acordo de Paris, tá? E os países desenvolvidos, né, comprometeram em ajudar financeiramente os países mais pobres, né, que possam enfrentar as mudanças climáticas. E o Brasil, ele, né, ratificou com o Acordo de Paris em 2016, né, que ele entrou também participando do Acordo de Paris, tá?
Aqui vem, a responsabilidade social é a preservação ambiental, significa um compromisso com a vida. João Bosco da Silva, escritor, tá? Pessoal, por hoje, tá? Termina a nossa aula aqui. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. E eu vou estar colocando lá para vocês fazerem essas atividades, tá ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.